Bom, e para inaugurar esse espaço que a gente abriu para discutir as ideias, divulgar o material, porque era uma queixa de alguns amigos no que diz respeito ao acesso aos vídeos, né? Muita gente não conseguia ver os meus vídeos. A gente criou esse canalzinho no YouTube, não no sentido de se fazer algo para se tornar grandioso, não, mas no sentido de se tornar um repositório, para o acesso ficar mais fácil, né? Para facilitarmos esse acesso ao conteúdo. E para inaugurar esse espaço, a gente vai contar com a presença da nossa amiga Helena, né? Cantora, pregadora, uma pessoa que é muito interessante, que tem a sua vida toda voltada ao trabalho religioso na Igreja Católica. Então, nesse papo, a gente discutiu muitas coisas que eu acredito serem importantes para a prática da música na igreja. Porque quando a gente volta, né, na história, a gente pode ver que a música, ela sempre teve um papel importante na prática religiosa, servindo a igreja, né? Existe inclusive uma crítica que eu faço hoje às músicas religiosas, que a prática musical na igreja, ela possui uma finalidade. A função dela não é ser ela, né, mas servir algo maior, né, algo que a religiosidade entrega, que é a questão de louvar a Deus, enfim, aí dependendo da crença existem as suas finalidades. Mas as músicas hoje, de maneira geral, a gente pode notar que elas estão muito individualistas, né? Vou citar um exemplo, famoso como Zaqueu, né, que do Regis Danese, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, né? Ao passo de que a religião, o cristianismo, ele nasce de uma ideia de coletividade. E quando a gente busca no cristianismo, né, na sua oração mais célebre, mais importante, a gente pode notar que toda a oração, o Pai Nosso, é declamada, é rezada na primeira pessoa do plural, né? Pai Nosso, né, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, né? Então a religião, ela deve muito a essa ideia de coletividade, a ideia de se fazer com que as pessoas se envolvam na ideia religiosa e de que possam atingir a Deus perante a prática musical, enfim. Então, para dar início à entrevista com a nossa amiga Helena Maria. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi Santo Agostinho. Ele diz sobre a coisa do cântico, que quem canta reza, ora 2 vezes, né? Sim. E parece que na igreja é isso, né? A música, ela serve para uma coisa que não é ela, mas é para servir a Deus, né? Que é o propósito daí da religião, né? A louvar, né? A diferença principal que você acredita que existe entre tocar na igreja e ter uma carreira própria, no sentido de uma carreira solo como cantor? A música na igreja, isso é bom as pessoas verem e entender que o meu projeto é fazer uma carreira solo de cantora, compositora, então eu não estou fazendo para a igreja. Não tem como eu fazer para a igreja, porque na igreja a gente canta aquilo que vai ajudar o povo a celebrar melhor. Se eu for cantar e só eu cantar, então eu já fiz errado. Porque a ideia na igreja é que a assembleia toda cante junto, né? E respeitando os tempos da igreja. Porque nós agora estamos vivendo no tempo da quaresma. Às vezes as pessoas até ficam bravas porque queriam cantar outra coisa, mas não pode. Eu posso cantar outra coisa, mas não na igreja. Na igreja eu tenho que acompanhar aquilo que a igreja está celebrando. No caso da composição, né? Porque você compõe também, né? Sim, eu já tenho várias canções, algumas você até já te mostrei. O maestro Carlos me ajudou em várias composições, ele colocou para mim
Porque assim, como eu não tocava, porque agora eu já estou tocando instrumento nenhum, eu fazia melodia, depois colocava a letra, às vezes a letra vinha primeiro. Então eu não chamava de composição, eu sempre chamava assim e chamo até hoje, de inspiração divina. Que é assim, você está parado, de repente vem aquela melodia e você, de repente, já começa a cantar uma letra e já sai dentro daquela melodia. E aí o que o Carlos sempre explicava, Helena, não, porque eu falava, coloca a nota para mim. Não, as notas já estão todas, é você que não sabe colocar, mas eu só vou te ajudar. Mas a composição é sua. Então, assim, eu nunca me chamei de compositora, mas assim, eu tenho essas inspirações que vêm, e inclusive melodias para cantar salmo, para de repente assim vem a melodia e eu coloco. É assim, coisa assim de minuto, de segundo. E isso é programado ou vem assim de repente, essa inspiração? De repente. De repente. Esses dias até na minha casa eu estava lá, eu pensei, caramba, por que eu não gravei isso aqui? Veio uma melodia, já veio com uma letra pronta e eu acho engraçado que essas inspirações vêm sempre dependendo do tempo que eu estou vivendo. Se está lá com um momento de dificuldade, realmente ela vem assim, parece que é para animar, mas ela não vem assim para falando daquilo que eu estou passando, mas ela vem me reanimando para aquilo que pode vir de melhor. E eu acho muito bonito isso, porque, na verdade, a primeira letra de música que eu fiz, eu nunca nem imaginei que seria uma música. Mas ela veio e saiu, né? Então, é um tempo, eu falo que é uma coisa bonita, que Deus dá a hora que Ele quer, para quem Ele quer e do jeito que Ele quer. É o que está na palavra de Deus. O Espírito Santo, Ele sopra quando quer, do jeito que Ele quer, enfim. E eu acredito muito nisso, né? E hoje, com essas mudanças dos costumes, das coisas, as pessoas ainda têm procurado Deus? Olha, eu falo até que o povo tem buscado, tem procurado sim. A gente vê que muitas pessoas... Mas eu vejo assim que antigamente eu acho que a fé era maior. Eu sempre falo que tem uns dos dons de Deus que está lá, que a gente recebe quando a gente crisma, que é o temor a Deus. Parece que o povo perdeu esse temor a Deus. E aí cada um faz de uma maneira e acha que está certo, cada um busca de uma maneira e nem sempre está certo, né? Eu, como igreja, eu procuro buscar dentro da igreja. Foi assim desde que eu entendi, né, o que é igreja, como viver na igreja, desde que eu entendi, e até para educar os meus filhos, eu sempre busquei na palavra de Deus. Eu nunca tomo uma decisão antes de buscar dentro da palavra de Deus, porque ajuda muito, né? E quando a Helena fala da igreja, o que é a igreja? Lógico, o templo é onde a gente se reúne para celebrar junto com a comunidade. Mas eu tenho que ser igreja em qualquer lugar onde eu estou. Independente do que eu estou fazendo, porque também eu não só sou cantora da igreja, mas eu também prego em nome de Jesus, né? Eu tenho que ser igreja em todo lugar. A pessoa tem que me ver como alguém que lembra a igreja. Na minha caminhada, eu tenho que mostrar que ser a igreja é onde eu estou, com quem eu estou. Tem horas que, às vezes, eu não concordo com muita coisa, mas tem o horário da gente falar e o horário da gente se calar. Então, Hércules, eu vejo assim, no caso, na nossa igreja católica, eles pregam bastante de amor. E eu vejo que Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
Isso está na primeira carta de São João. A partir do momento que a gente vive o amor, o nosso coração não vai ter espaço para ódio, né? É aquilo que eu disse. O líder, eu vejo assim a liderança como um chamado de Deus. Eu ser líder de alguma coisa não me dá o direito de guardar ódio ou mágoa de ninguém. O líder, às vezes, ele tem que corrigir. Essa autoridade é dada à liderança. Só que, assim, usar de autoridade, não de autoritarismo. Porque a partir do momento que eu corrijo alguém com caridade, isso não vai magoar ninguém. Porque a palavra, depois dela lançada, é difícil de você fazer a pessoa entender que você não quis magoar. Não. Você lançou a palavra, ela foi. E o coração da pessoa acatou. E fica ali, vai um bom tempo para isso se desfazer dentro da memória da pessoa. Então, eu acho que o líder ele deve corrigir com autoridade, com caridade e com muito amor. O Papa Francisco, eu acho que ele veio na hora certa, né, para apaziguar os ânimos entre as pessoas, porque hoje a prepotência dessa coisa do poder, né, essa coisa de querer se colocar como o líder autoritário, como você falou, isso ali tá muito evidente, né? E de repente esse Papa ele tá comprando uma briga muito grande hoje com essas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu gosto muito desse Papa, quer dizer, eu amo o Papa Francisco, porque ele parece que ele enxergou isso dentro da igreja. Tanto é que o ano passado ele colocou o ano da misericórdia. Porque tem gente que no seu julgamento, às vezes no seu discurso, já julga, já condena e já pronto. E a nossa missão não é nunca de julgar e condenar. Isso pertence a Deus. Porque da mesma maneira com que eu julgar alguém, eu também vou ser julgado um dia. Então, se eu sou cristã, eu tenho que ter caridade no meu coração, tenho que ter amor acima de tudo no meu coração. E às vezes tem coisas que realmente magoam muito. Discurso, palavras, e a gente tem que viver nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, porque a gente está passando por momentos difíceis. Isso é em todos os lugares, em todos os países, em todas as cidades. A nossa cidade está passando por um momento difícil. Então, a partir do momento que a pessoa coloca amor no coração, ela não vai fazer mal a ninguém. Santo Agostinho já dizia isso. Ame o amor e deixe ser amado por ele. Porque o amor, ele supera qualquer coisa. Como que é caminhar dentro de uma doutrina da igreja, né? Quais os desafios, como que foi a sua caminhada, como que você descobriu essa maneira de ver a vida, de se relacionar com Deus dentro da igreja, como que é isso? Então, Hércules, eu nasci de uma família católica. Meus pais sempre foram religiosos, mas eu sempre digo, e onde eu vou falar eu digo isso. Quem me educou na fé foi o meu bisavô, que era meu padrinho de batismo. Ele era italiano, uma pessoa muito religiosa. E eu tive, assim, eu digo um mestre muito importante na minha vida, que foi ele até já faleceu, o nome dele é João Querotti. Ele tinha um título que a igreja dá para alguém que é especial na igreja, que é Monsenhor João Querotti. Quando eu ouvia falar Evangelho de Jesus Cristo segundo João, nem sabia o que era isso, mas eu achava bonito. A hora que o padre lia, eu prestava atenção na homilia, só que nem Bíblia eu tinha, né? Mas quando ele começou a me explicar, aí sim, aí eu comecei a conhecer a igreja, como que a igreja vive,
os tempos, as pessoas que viveram antigamente, os antigos profetas. Ele foi me ensinando como o povo de Deus vivia. Eu falo que foi o meu mestre. E depois ele foi mesmo, que no primeiro ano de teologia, ele deu aula de teologia para mim. Era um grande mestre mesmo. Eu falo que a pessoa, por mais que ela conheça Jesus, ela tem que ter um encontro pessoal com Deus. E esse encontro é só ele e ela, e de maneiras diferentes. E eu digo assim que o meu encontro pessoal com Deus não foi dentro de nenhum retiro espiritual, não foi dentro de... Enfim, tem vários retiros, né? Tem da renovação carismática, que eu sou... Né? Eu sempre digo que a minha espiritualidade vem da renovação, porque é ali que eu me encontrei como pessoa dentro da igreja. Tem o ECC, que fala de família, tem Cursílio, que eu também sou, enfim, tem muitos. Mas o meu encontro pessoal com Deus foi dentro da celebração de uma Santa Missa. Foi incrível, porque assim... Na verdade, apesar de eu ser da igreja, as minhas decisões sempre foram tomadas através de muita oração, mas eu era assim, eu não gostava muito de ir à missa todos os domingos. E a minha mãe, não, chegava domingo, não, é dia de ir à missa. Hoje tem que ir à missa. E aquele dia eu falei antes de ir, eu vou porque a senhora está mandando, mas eu não queria ir. Mas eu fui. E de repente, na hora da homilia, o padre que estava celebrando, que até já faleceu, quando ele morreu, ele já era bispo, né, o Dom Estevão, mas ele estava celebrando para nós, ele ainda era padre. E ele disse que alguém ali dentro da igreja estava... Porque porque a mãe tinha obrigado, que não gostava de ir na igreja, que não gostava de ir à missa, apesar de ser religiosa. Parece que na homilia ele contava a minha vida e ele olhava para mim. E eu pensava, meu Deus, esse padre não conhece minha mãe. Então ali eu tive meu encontro pessoal, porque daí eu nunca mais fui à missa porque alguém me mandou. Ali eu sempre vou e falo que nesse momento da homilia muita gente conversa com a pessoa do lado. E assim, eu falo que a palavra de Deus, ela toca muito no coração. Mas se a pessoa não estiver ligada, como que vai tocar? E depois veio a música, né? Quando eu descobri que eu queria ser uma católica atuante dentro da igreja, veio a música. Que eu comecei a cantar no primeiro ministério que teve da renovação aqui. Eles me chamaram, até quem me chamou foi a Vera Lúcia. Ela me via sempre ali perto do pessoal que cantava e um dia ela me chamou, que eles estavam ensaiando para um rebanhão que acontecia aqui antigamente no ginásio de esporte. E eu fui, nós tivemos muito ensaio, fui e comecei a cantar, mas assim, muito desafinada. O pessoal sempre dizia que você tem a voz boa, mas não, eu era desafinada. E você sabe quando você desafina. E aí começou, na música eu comecei a ensaiar, apesar de não entender nada, mas gostar. Porque é aquilo, quando você gosta, você quer aprender. E quando eu entendi que a minha missão dentro da igreja era através da música, então fui buscar alguém para me ensinar, né? E assim, eu canto com bastante pessoas. Me chamou, eu falo, não quer que eu cante, não me convido, porque se convidar eu vou mesmo. Se eu posso ajudar, por que não, né? Sobre a questão de trabalhar com a comunicação, né? Como que é a coisa de se pregar, de se levar a palavra para as pessoas através do rádio? Porque ali você não está vendo as pessoas, né? A gente tem uma diferença daquela coisa de você estar no local, você sentir as pessoas, tá aquela coisa de olho a olho, e de repente você fazendo o programa, você não consegue visualizar quem está te ouvindo, quais são as demandas, como que é isso? Então, Hércules, isso eu sempre vi com uma responsabilidade maior. Porque se você vai pregar no salão da igreja, ou na igreja,
ou para um público, você está vendo o público que está ali. Como você disse, pelo rádio, tem pessoas religiosas e tem pessoas que não é, né? Mas, assim, eu nunca me preocupei com isso. Eu penso assim, tudo é povo de Deus. Se ele participa, se ele não participa, ele também merece receber a palavra, o amor, a caridade, enfim. Tudo para mim é povo de Deus. Eu vejo as pessoas assim. Eu sempre falo, eu sempre me preparo. Sempre me preparo. Eu leio o Evangelho do dia, o Salmo, a leitura, o que vai falar sobre o dia, se tem algum santo no dia, o que eu posso colocar ali na hora. Mas assim, esse dia foi engraçado, porque quando eu cheguei na porta da rádio, eu vi que eu tinha esquecido meu livro de liturgia diária, onde está tudo isso. E aí eu respirei, não dava tempo de voltar, eu estava a pé, não dava tempo de voltar a buscar. Daí eu pensei, bom, eu sempre acredito nisso, eu sempre vou em nome de Jesus e sabendo que Ele vai me conduzir, que o Espírito Santo de Deus me conduz e na hora Ele... Porque na Bíblia tem uma palavra que diz assim, quando você for falar em algum lugar, na sinagoga, em algum lugar, não vos preocupeis com o que dizer, o Espírito Santo virá em teu socorro. Então essa palavra eu levo ela junto comigo, em todos os lugares que eu vou, isso é religioso, não religioso, mas eu sempre acreditei nessa palavra, que na hora certa o Espírito Santo vai me iluminar e que vai dar tudo certo.